Olá, pessoas! Faz tempo que eu não venho aqui hoje, matei um pouquinho as saudades, respondi alguns comentários de vocês. Muito obrigada, sempre muito motivador, sempre me ajudando bastante. E bom, assim, hoje eu vim trazer um vídeo pensando, olhando, né? Olhando as perguntas que vocês fazem, respondendo. Pensei, bom, por que não fazer um vídeo respondendo? Porque algumas perguntas acabam sendo mais difícil responder assim longe, né? Ou então por escrito, às vezes pode ficar mais difícil de entender. Aí eu pensei, né, em fazer esse vídeo aqui respondendo algumas perguntas de vocês, tá? Se vocês gostarem desse vídeo, se acharem interessante, vocês deixem aqui embaixo mais perguntas e questões. Vou seguir aqui. Primeira pergunta. A outra coisa, né? Eu sempre me esqueço de me apresentar, desculpa, né, gente? Já passou um baita tempo do vídeo. Mas vamos lá. Meu nome é Aldrin, tá? Esse canal é um canal de baralho cigano. Se tu cai aqui de paraquedas, né? Fala um pouquinho de Umbanda, na verdade, o pessoal que me segue aqui, né? Se inscreveu pelo conteúdo de Umbanda, eu sei que tá faltando, sei que preciso, tem muita coisa para falar que eu gostaria de falar, enfim, que talvez fosse interessante, mas realmente eu preciso de um pouco mais de tempo para me dedicar, fazer um roteirinho para não ficar viajando muito, né? Falando muito porque eu já tenho esse vício, vocês vão perceber. E às vezes eu faço sem dar conta, tá? Então aí um vídeo que eu vou falar abertamente sobre Umbanda, desenvolvimento espiritual, mediúnico, essas coisas, eu posso acabar me passando um pouco e, enfim, preciso de um roteiro e levo mais tempo para fazer. Mas vamos lá, tá? Então falo de Umbanda e falo também de baralho cigano. Aí é um pouco mais voltado para estudos de baralho cigano, mas já fiz algumas lives de atendimento, faço de vez em quando uma leitura de carta do dia, também faço leitura coletiva, né, que podem ser feitas em qualquer momento, né, no dia que tu acessar aquele vídeo por algum motivo, se tu quiser fazer uma pergunta, pode fazer. Enfim, faço vários tipos de vídeos, mas ele é um pouco mais voltado para os estudos do baralho cigano, tá? Mas tem um pouquinho de tudo, tá bom? E é isso, vamos ao vídeo. Então, vamos à primeira pergunta. Na verdade, são duas perguntas de uma mesma pessoa. Jorcilane, acho que é assim o nome dela, Jorcilane Zorante, tá? Faz um tempo, faz umas 2 semanas aí que ela fez essa pergunta. Vamos lá, a primeira pergunta, né? Quando aparece uma carta negativa embaixo e uma positiva do lado favorável, né? Acho que ela estava vendo o vídeo sobre o método Peladan e questiona isso. Bom, então, primeiro, retomando rapidamente, tá, gente? Lembrando, tenho já alguns vídeos sobre o método Peladan. Vou deixar aqui no link, aqui nos cards, tá bom? Fica aqui bem no cantinho, não lembro se é nesse cantinho ou nesse cantinho, vai ficar aqui. Vocês vão ver quando aparece um ponto de exclamação, tá bem? Vou tentar deixar na descrição do vídeo, que às vezes eu me esqueço, tá? Mas vou tentar. Então já tem esse vídeo sobre o método Peladan, tá? Tem mais de um até, e de vez em quando eu faço leituras com esse método. Mas aqui vou explicar. Nesse método Peladan, cada casa, nós chamamos de casas, né? Onde a gente coloca a carta para leitura, né? Nesse método, as casas são pré-definidas, ou seja, tem um objetivo específico. Ó. Essa casa, por exemplo, é a carta do resultado, do sim ou não, tá? Pode cair uma carta que seja neutra? Pode, e é realmente um talvez. E a gente vai ter que fazer a leitura de acordo com as outras cartas também. Nunca é uma leitura única, tá? Então, aqui o sim ou não, óbvio que grita um pouco mais forte, mas nunca é nada certo, absoluto, nunca é certeza. Lembrando, baralho cigano não tem como ter certeza, não tá nada, não tá tudo escrito, né? O que a gente vê que são tendências de acordo com a energia de hoje do nosso consulente. Amanhã ou depois ele pode exercer o livre-arbítrio e a gente não vai saber, não vai alcançar, porque ele tomou uma decisão que estava fora das nossas cartas, que não tinha como saber, porque é futuro, uma decisão futura. Então, nem tudo as nossas cartas vão alcançar, elas vão alcançar uma energia, mas não necessariamente um futuro. Eu não acredito em previsão de futuro assim tão certo e absoluto de acontecer, tá? Podem acontecer sim, pode acontecer de tu enxergar nas tuas cartas algo e realmente acontecer, óbvio, isso acontece na maioria das vezes, tá? Mas muitas vezes
consulente vai tomar atitudes diferenciadas. Por exemplo, se a resposta é negativa, já adiantando um pouco o que a Jocilane perguntou ali, se a resposta é negativa, aí sim que vale a pena fazer a leitura. Aí sim que é importante a leitura do baralho cigano. Quando dá negativo, eu sei que a tendência está negativa. Então, o baralho vai me dar dicas para me dizer o que eu posso fazer para melhorar. Bom, se a energia está ruim, se não está favorável, o que tem de favorável para que eu consiga, né, fazer dar certo, para que a resposta, enfim, seja positiva, né? Então, quando dá negativo, não é assim, ó, jamais deixe um consulente sair da consulta de vocês com um não absoluto, ó, não, tu não vai conseguir passar nesse concurso, então, não, tu não vai conseguir restabelecer a tua saúde. Saúde é muito importante, muito cuidado com isso, né, gente? Ou então, não vai conseguir esse emprego. Nunca é um não absoluto. O baralho, ele sempre vai te dar dicas, conselhos, causa para aquele problema, consequências, enfim. Sempre tem formas de ajudar o consulente, mesmo que seja um não, tá bom? Então tá. Então já sabemos que tem casas pré-definidas, cada uma das casas significa uma coisa. Então, não posso ler aleatoriamente as cartas do que vem na minha cabeça, tá? Quem tem gente que tem uma vidência que vai botando cartas uma atrás da outra e vai lendo para a pessoa. Eu acho lindo, maravilhoso, mas né, não faço leituras assim. Quem faz assim, a cigana, por exemplo, cigana espiritual que me acompanha, ela lê dessa forma, mas eu leio através de métodos. Então, se tem um método, eu tenho que seguir o que o método me diz, como ler as cartas, né, de acordo com aquele método. Então tá, acho que eu enrolei um pouco, mas gosto que fique bem entendido. Desculpa se, enfim, falo demais. Tá, vamos lá. Vou botar por enquanto assim, depois eu vou explicar por que tá assim essa sequência, tá? Temos aqui, além, né, são 4 cartas e tem uma carta resumo, que ela pode ficar aqui no centro do jogo, ou ela pode ficar aqui. Originalmente, ela fica aqui em cima, tá? Do lado direito da carta de cima ali, né? A carta do desenvolvimento. Aqui é uma carta resumo. Pode ficar aqui, mas pode ficar aqui também. Lembrando que a nossa fala tem é muito importante. Por isso que tem muitas pessoas que adaptam métodos, que criam métodos novos e funciona para elas, porque a nossa palavra tem poder, tá? E eu vou explicar um pouquinho disso também, com relação à palavra ter poder, porque eu leio de uma forma que as pessoas às vezes acham um pouco diferente, mas funciona para mim, para os meus consulentes, porque eu falo o que eu quero que o baralho me diga. Eu vou já adiantar aqui, tá? Vamos lá, vocês podem pular se vocês quiserem, mas eu não aconselho, tá? Porque é bem interessante, tá? Digamos aqui, eu vou fazer aqui nesse ladinho, tá? Como é que é a minha leitura de 3 cartas? Né? Alguns de vocês já conhecem, mas quem chegou, né, por agora não sabe meu jeito de ler. Então, vamos lá. Perguntas objetivas simples, abro 3 cartas simples. Eu dificilmente abro menos cartas, tá? Só se eu tô usando um método diferenciado, tá bom? Aqui, leitura simples, 3 cartas. Eu leio resposta e eu falo, eu quero que o meu baralho me dê a resposta sim ou não, tá? Resposta e complementos, tá? Ou seja, eu falei, né? Eu expus, eu deixei claro que eu quero que o baralho me responda com a carta central. Por quê? A carta central eu vejo que ela tem um foco energético maior, porque eu tenho, isso é meio uma coisa meio matemática, assim, eu tenho uma carta para a direita, uma carta para a esquerda, está exatamente no centro, gera uma força diferenciada. Na minha cabeça funciona assim, e eu peço para que o baralho faça isso para mim, então que ele me dê uma resposta, e as demais eu vou usar como complemento. Então eu não vou abrir essa aqui dizendo o sim ou não, essa central vai me responder sim ou não, porque eu pedi. Aqui é não, tá? Sempre depende. Nenhuma resposta é absoluta. Depende da pergunta feita, depende das cartas complementares. Não vai ser só a foice que vai me responder, é tudo junto, tá? Bom, enfim, já adiantei que nem estava no vídeo. Vamos lá. Então, eu vou deixar aqui, tá? Nesse momento, mas lembrando que pode ficar aqui nesse cantinho também. Então, esse é o método pela Dan, tá? Tem casas pré-definidas, rapidamente, aqui é o meu resultado,
aqui é o que tem de favorável na questão, o que tem de positivo, tá? Os prós também falam assim. Aqui do outro lado nós temos o contra, o que é negativo, o que é desfavorável para a questão, para a pergunta feita. Aqui vai ser a carta do desenvolvimento. Como que essa questão vai se desenrolar, vai se desenvolver, tá? E aqui na carta central ou na carta lateral, ali a gente tem um resumo dessa pergunta toda, dessa questão toda, tá? Então, retomando a pergunta da Jorcilane, quando aparece uma carta negativa embaixo e uma resposta positiva do lado favorável? E aí, né? Vamos ver. Então, o que eu fiz? Eu programei algumas cartas aqui aleatórias negativas para cair aqui, tá? Que é o nosso resultado. E aqui do lado, cartas positivas, tá bem? Então, a gente vai ser uma leitura viciada para que dê exatamente, para que a gente, e assim, as demais eu quero que saiam aleatórias para que, enfim, né, seja um pouco mais natural a leitura, vocês, enfim, né, não se prendam muito a combinações, né? Sempre falei para vocês que combinação aqui é muito bom, mas não pode engessar o nosso jogo, tá? Aqui a carta das montanhas tem uma outra pergunta que é com relação à carta das montanhas, então eu vou deixar ela separada do nosso jogo, apenas ela, tá? Então vamos lá. Vamos fazer uma pergunta aqui. Digamos que a pessoa pergunta se ela vai conseguir um emprego ainda nesse ano, tá? Tá? Embaralhei aqui, vou dar uma rápida embaralhada nessas pequenininhas, nessas aqui que são menos, né? Mas são cartas negativas. Aqui as cartas positivas. Vamos ver. Tá? Eu vou abrir a primeira e depois vou, enfim, em sequência, tá? Aqui, e eu sempre falo, retomando, né? Eu falo, eu quero aqui, vamos lá. Aqui, resultado. Aqui é o que tem de favorável nessa questão. Aqui, o que tem de desfavorável. Agora é a Shakira. Eu tenho duas cachorrinhas, a Shakira e a Rihanna, tá? E elas às vezes, né, gostam de aparecer aí no vídeo, tá? Desenvolvimento e o meu resumo, tá? Então, vamos lá. Quando aparece uma carta negativa no resultado, ou seja, não, tá? A princípio, essa pessoa ela não vai conseguir um emprego ainda esse ano, tá? Vamos ver o que tem favorável nessa questão. Carta da árvore. Bom, a carta da árvore, ela traz para nós o tempo, né? O tempo para que esses frutos fiquem maduros, né? Demora, é uma carta que fala de um tempo longo para que as coisas aconteçam, né? Então, talvez esse não seja o momento de colheita. Então, o que tem de favorável na questão? O tempo, talvez ela consiga no início do próximo ano, por exemplo, né? Então, podemos usar essa carta para dizer assim, olha, é um não, só que é um não que vai trazer uma certa esperança para essa pessoa, entende? É um não, mas assim, ó, vão vir frutos mais para frente, só que, né, vai demorar para tu conseguir esse emprego. Aí vamos ver o que diz as outras cartas para que a gente faça uma leitura mais completa. O que tem de desfavorável? Talvez seja o motivo para que ela não consiga esse emprego, vamos ver. Carta dos caminhos. Pessoa muito indecisa, é uma pessoa que não consegue tomar decisões aí necessárias, talvez ela tenha escolhas para fazer e não está fazendo essas escolhas. Por exemplo, um exemplo básico, tá? Por exemplo, a pessoa ela tem aí uma oportunidade de emprego numa outra cidade e talvez ela tenha que decidir se fica ou se vai, né? E ela está indecisa, não sabe o que fazer, tem outras coisas para pensar. E essa indecisão pode acabar atrapalhando e fazer com que ela não consiga nesse ano. Ou então, digamos que a pessoa tem aí oportunidade de deixar currículos, tá? Em vários lugares.
e ela não sabe onde deixar esse currículo. Ou então ela deixa em currículos, ela deixa vários caminhos abertos aí, né? E isso talvez seja desfavorável. Talvez ela precise focar melhor, levar os currículos num lugar específico, ou onde estão precisando, né? Talvez as escolhas dela não estejam muito favoráveis nessa questão, tá? E os caminhos falam de escolhas, né? Provavelmente alguma escolha que ela fez no caminho dela pode fazer com que ela não consiga ir esse ano, tá? Vamos ver o desenvolvimento. Aqui vem a carta do coração, fala de emoção, né? Então, provavelmente ela não tá conseguindo aí lidar muito bem com as emoções dela, no sentido, bom, talvez ela queira um trabalho que ela gosta muito, né? Aqui o coração que mexe emocionalmente com ela, e esse emprego que mexe com o coração dela, que de alguma forma é afetivo para ela, talvez ela não consiga esse emprego. Talvez ela precise se abrir para outras oportunidades, não sei, ou então decidir pela razão, né? Já que a tendência é negativa, tem que fazer um pouco diferente do que está acontecendo aqui, tá? Vamos lá. Carta resumo, vamos dizer assim. Tudo depende dela. Aqui, lembrando, tá? Homem, mulher, cis ou trans, tá? Se a gente está falando com uma consulente, seja ela cis ou trans, é uma mulher, seja uma mulher ou um homem, enfim, carta de pessoas vão falar de pessoas, tá? A não ser que a pergunta tenha relação com isso. Por exemplo, fulano gosta de mim, bom, aí vem um fulano e eu tô falando com uma fulana, enfim, tá? Se a pergunta tem relação com pessoas específicas, bom, aí as cartas fazem diferença, o gênero, tá? Mas nesse caso, nessa pergunta que a gente não sabe quem é a consulente, ou mesmo sabendo se é uma mulher, se é um homem, aqui tá falando de pessoa, tá? Então aqui, toda essa situação, ela conseguir esse emprego nesse ano, depende dela, está nas mãos dela, conseguir ou não, tá? Então, o resumo da situação é esse. Bom, tá nas tuas mãos, então algo tu pode fazer, tá? Se depende de ti, tu pode fazer algo. Então, de novo, retomando, o que eu posso fazer então? Esse negativo aqui, é o que deu um não, tá? A carta da cobra. Mas a carta da cobra, ela não é só um não. Ela também fala de planejamento, estratégia, inteligência. Talvez ela precise agir com mais inteligência, estratégia, raciocínio, para fazer um contraponto com o coração. Talvez ela esteja usando muito as emoções, né? Usando muito o coração e deixando a razão de lado. Talvez seja um momento de focar em empregos que tem mais, vamos dizer assim, tem mais oferta, né? Talvez ainda não seja o teu emprego dos sonhos, o emprego que tu quer muito, mas nesse momento precisa ser racional e procurar, talvez não procurar em tantos lugares quanto tem feito e focar num caminho. Aqui é como se tá desfavorável tu ter várias escolhas, várias possibilidades. Então reduz esses caminhos, reduz essas possibilidades, age com mais estratégia, mais inteligência, que tu vai conseguir mais lá para frente esse emprego, tá? A tendência está negativa para agora, mas o que tem de favorável? A carta da árvore trazendo frutos futuros, tá? Não sei se ficou claro, posso ter me enrolado um pouquinho aqui, que eu gosto de explicar bem direitinho, e eu faço exatamente assim com os consulentes. Eu vou dizendo que cada carta significa para que ele tome aquele resultado para ele, para que ele tome aquela resposta do baralho completamente para ele. Bom, e é assim que eu tentei fazer com vocês, tá? Então, vamos experimentar aqui outra pergunta e outras cartas aqui nas outras posições também, tá? Vou deixar essas aqui de lado pra gente variar bastante a nossa leitura, tá? Vamos ver aqui, vou tirar também. O que eu posso perguntar aqui? Vou perguntar se a pessoa vai conseguir um novo amor nos caminhos dela, pode ser? Vamos ver aqui. Aqui de novo, resposta negativa, lado favorável positivo, como interpretar? Essa foi a pergunta feita lá no canal, tá bem? Aqui, resposta, o que tem de favorável, o que tem de desfavorável, o desenvolvimento e o resumo, tá? Bom, vamos ver. A pergunta é se ela vai conseguir um novo amor,
né? Por enquanto, e ó, não. E sempre eu digo por enquanto, tá? Isso é até um vício meu. Por enquanto, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, a tendência aqui é que ela não consiga esse novo amor. Carta da raposa, já vamos adiantar aqui, né? A carta da raposa fala do quê? De razão. Uma pessoa que tá muito... pensando muito antes de se entregar para os relacionamentos. Talvez esteja magoada, machucada, receosa com novos relacionamentos. Uma pessoa que está mais madura, mais astuta com relação a relacionamento, tá bem? É desconfiada, uma pessoa desconfiada não se entrega de cabeça, não se joga, né, nos relacionamentos, tá? Vamos ver as outras cartas, tá? O que tem de favorável aqui, ó. Os caminhos estão abertos. É como se dissesse assim, olha, tá negativo, a princípio tu não, é como se tu não fosse conseguir esse novo amor, mas tu não tem nenhum problema, por exemplo, não existe uma magia, por exemplo, trancando os teus caminhos. Os caminhos e as portas estão abertas. É como, de novo, se dependesse muito da pessoa que está receosa, que está muito fria, está distante, não está se entregando para as possibilidades. Olha como dá para fazer uma leitura, embora negativa, trazendo um conforto, trazendo um conselho para a pessoa, tá? Aqui, o que tem de desfavorável? Carta do coração, fala de emoções, né? Ou seja, ela tá realmente muito magoada, né? Uma pessoa que sofreu muito em relacionamentos passados, ou seja, de fato aqui, né? A gente tá fazendo uma leitura fictícia, né? Mas a gente vê aqui realmente os sentimentos dela tá no lado desfavorável, ou seja, os sentimentos que ela tem de relacionamentos passados atrapalham ela conseguir um novo amor, tá? É justamente esses sentimentos que estão aqui no lado desfavorável, ou seja, ela tem que deixar para trás tudo que aconteceu em outros relacionamentos, se abrir para novos relacionamentos, porque o caminho está aberto. Basta que ó, ela se entregar um pouco mais, se jogar de cabeça, sem desconfiança, sem excesso de desconfiança. É claro que aqui a astúcia, a inteligência é importante para não cair em roubada, né, gente? Mas aqui tá num excesso, tanto que vem como um não, vem respondendo não para essa pergunta, tá? O desenrolar da situação, carta da mulher, carta da pessoa, né? Ou seja, que, de novo, embora a posição, né, fale aqui muito no resultado, depende da pessoa, aqui no desenvolvimento também, como é que vai se desenrolar isso aqui? Nas mãos dela, dependendo dela, ou seja, depende de ti. Porque o que poderia acontecer? Não depender da pessoa. Ser algo aí, bom, tem realmente uma magia que foi feita, que precisa ser desfeita, que precisa ser trabalhada, ou então, né, precisa melhorar as tuas energias, mas não. É como se realmente, ao desenrolar da situação, estivesse nas mãos dela. E, por enquanto, é o que está acontecendo, é o que está se desenrolando no jogo. Resultado aqui. Questão de escolhas, possibilidades. O resumo disso aqui, bom, ela tem pessoas no caminho dela, só que ela não está conseguindo escolher, ela não está conseguindo se decidir, ela não está se entregando para o que aparece, né? Para os relacionamentos que aparecem. É como se ela tivesse a carta dos caminhos que apresentam vários caminhos, né? Várias possibilidades. Então, surgem possibilidades na vida dela, vão surgir pessoas na vida dela, mas a tendência é que ela não consiga se ela se mantiver como ela está agora, como ela está agindo agora. Talvez a partir dessa consulta seja justamente o ponto para que ela consiga aí começar a olhar para essas opções todas que vão surgir na frente dela e escolher, deixar de lado essa desconfiança, se abrir para os relacionamentos, aqui deixar de lado a mágoa, o sentimento com relação a relacionamentos passados, tá? E aqui está nas mãos dela, depende dela essa melhora. Olha só a leitura negativa, mas eu imagino a pessoa provavelmente sairia dessa consulta com alguma esperança, ou talvez mudando as suas atitudes diante das possibilidades, né? Saindo mais, se divertindo mais, olhando para as pessoas, porque aqui existem pessoas nos caminhos dela, tá? Vão surgir pessoas, é que ela talvez não esteja conseguindo enxergar, né? Não, de tão desconfiada que é bom, não deve ser para mim que tá olhando, não deve ser para mim que tá mandando aquele tchauzinho, enfim, né? Várias coisas podem fazer a pessoa não deixar esse novo amor chegar, né? Então, vamos lá. Mais um exemplo aqui.
Aqui, o que tem de favorável. Vou fazer só mais um desse, senão não vai dar tempo. Senão vai ficar muito grande. Meu telefone não tem muita memória, tá, gente? Vi vários probleminhas aqui. Mas, enfim, não quero que fique muito chato também. Aqui o que tem de a resposta e aqui o que tem de favorável, tá? Não quero que fique muito chato assim, né? Vamos lá. Aqui do lado desfavorável, o desenvolvimento da questão e um resumo. Vamos ver a pergunta. Não pensei na pergunta. Vamos ver. A pessoa quer vender a casa, tá? E aí ela quer saber se vai conseguir vender a casa. Vamos botar um prazo. Eu gosto de botar prazo, quando a pessoa quer saber assim, vem um novo amor, vou conseguir um trabalho. E nesse caso também. Vou conseguir vender a casa ainda esse ano? Vamos lá. Vem a carta aqui do chicote. Chicote responde não, tem a polaridade negativa, né? Além disso, a carta de chicote que fala de controle, de controlar a situação, né? Claro, fala de várias coisas. Pode falar de briga, desentendimento, aí a gente depende do contexto dessa pessoa, né? Por exemplo, a gente tá falando de um bem que precisa aí, né, passar por questões judiciais, bom, pode ser que o chicote esteja falando de brigas, desavenças, tá? Mas se é um bem dela, a pessoa não tem briga nenhuma, isso a gente vai conversando com o consulente, a gente pode perguntar. E não tenham medo de perguntar as coisas para o consulente, porque algumas pessoas que leem baralho cigano são videntes, outras não. E isso tem que ficar claro. Bom, eu sempre falo, eu não sou vidente, então algumas coisas eu preciso que tu me diga. Por exemplo, se a pessoa quer saber do relacionamento. Como está o meu relacionamento? Não nesse jogo. Esse jogo aqui é específico de sim ou não, tá? Precisa ser sim ou não para fazer sentido, tá? Num outro jogo simples, tá? O que fulano sente por mim? Eu preciso saber o que esse fulano é teu. Se ele é teu marido, se ele é teu namorado, se ele é só um amigo, se ele é uma pessoa que tu viu na rua. Qual é a relação que tem com essa pessoa? Porque as cartas vão responder e as cartas têm vários significados. Depende muito do contexto. Se estão separados, pode ser uma coisa. Se estão juntos, pode ser outra, tá? Vamos lá. Vamos ver o que tem de favorável. Carta da casa. Bom, então aqui a gente perguntou se a pessoa vai conseguir vender a casa. Não. O que tem de favorável? A casa. Nossa, e agora? É isso. A casa é o que tem de favorável. Bom, não tem problema na casa. Tu tentou, né? Talvez tu tenha todos os papéis em dia. Tua casa é uma casa que as pessoas olham e gostam. Ou seja, o problema não tá na casa, tá? É a forma de tu olhar, fazer essa leitura é assim, exatamente assim. Sai a casa, olha só que coincidência, eu diria coincidência para a pessoa também. Então, tem favor a casa é uma casa que as pessoas gostam, que as pessoas querem comprar, que tu quer vender, que tá tudo certo com a tua casa. Então, o problema não tá aqui, é favorável. Se ela, por exemplo, se a casa estivesse no lado desfavorável, bom, então o problema tá na casa, talvez tu precise fazer reformas, talvez tu precise arrumar melhor a casa quando alguém vai visitar, talvez tu precise, enfim, fazer outro tipo de propaganda da casa, arrumar os papéis que ainda estão com problema, enfim, se a gente invertesse, né? Nesse caso, a casa é favorável, a casa é algo positivo, né? Aqui o que tem de desfavorável? Bom, aí sai a consulente aqui. Talvez a pessoa seja muito negativa, talvez ela precise controlar melhor essas vendas. Como é que ela está oferecendo a casa dela? Ela colocou numa imobiliária, ela está controlando essa imobiliária, aqui ó, carta do chicote, controle, né? Ela tá controlando, tá indo lá perguntar, e aí tá aparecendo gente, não tá? Colocar em outros lugares para divulgar, talvez esteja divulgando pouco, ou seja, o que tem desfavorável? Ela está aparecendo pouco nesse processo de venda, de oferta da casa, tá? Talvez ela precise aparecer mais para que isso aqui se torne um sim, tá? Para que ela consiga vender a casa dela, ela precisa aparecer mais no jogo, ela precisa controlar melhor essa venda dessa casa, tá? O desenvolvimento da questão. Ali a carta dos caminhos. O desenrolar, bom, vão surgir mais. Existe aqui a possibilidade de surgir mais de uma pessoa interessada na casa, né? Então, por que ela não vai vender? Porque que talvez precise entrar em contato com essa imobiliária, ver o que está acontecendo. Tá passando outras casas na frente, entende? Existem pessoas interessadas. A casa é boa. Existem pessoas interessadas no desenrolar da questão, vão surgir opções para escolher. Só que precisa o quê? Ela aparecer mais nessa questão.
ela divulgar, talvez em outros lugares, ela própria fazer a divulgação da casa, enfim, controlar a situação. Então, olha só, aqui o resumo, depois a gente fala rapidamente, tá? Embora a carta de chicote não tenha polaridade negativa e responde não para a nossa pergunta, ela já tá dando uma dica, e é um não por quê? É não porque tu não tá controlando essa situação, tu não tá olhando de perto, né? O resumo disso aqui, tá? Pode ser que essa pessoa fique muito afetada, muito emocionalmente abalada, porque não consegue vender, tá difícil. E as emoções aqui, ó, ajudam a esse não, tá? Ou seja, tem que ser racional. Tem que deixar de lado tudo com relação a sentimentos, emoções, com relação a essa casa, ou, por exemplo, não consigo vender, tem um problema, sabe? Deixar tudo que for emocional de lado. Começa por aí. Deixa de lado também de pensar que tem problema na casa. Essa pessoa não gosta da minha casa, eu tenho que fazer alguma coisa, será? Enfim, não. Afasta isso, a tua casa tá tudo tranquilo com a casa. Aqui, os caminhos. Vão surgir pessoas aqui, só que tu precisa saber que essas pessoas estão querendo a tua casa. Como é que tu vai saber? Controlando melhor, tomando essas rédeas na tua mão. O controle da situação, talvez tire aí. Se tivesse imobiliário, eu diria para tirar da imobiliário, então para colocar em outras, né? Ou então para divulgar a própria pessoa, enfim. Tá? Tem muitos conselhos que a gente pode dar aqui nessa questão, nessa pergunta, tá bem? Se vocês tiverem outras dicas, outras interpretações, pode deixar aqui embaixo também, tá bom? Então vamos aí à pergunta que foi feita. Vamos ver, a segunda pergunta eu vou deixar aqui para vocês, tá? Não sei interpretar quando aparece cartas na parte do desenvolvimento e quando aparece a carta da montanha do lado positivo. Então, eu vou só tirar aqui, tá? Montanha do lado positivo. Opa, contrário. Montanha do lado positivo. E carta do desenvolvimento. Bom, aqui eu falei vários, né? Dei vários exemplos de como ler o desenvolvimento. Desenvolvimento a gente vai ler, olhar para o significado daquela carta e colocar no contexto do que a gente está lendo. O desenrolar da questão é assim, como que as coisas vão acontecer, ou o que está acontecendo, de que forma as coisas estão acontecendo. É assim que a gente vai interpretar, tá? E isso, tem que olhar várias vezes, várias leituras por esse método, tem que treinar bastante, exercitar bastante, tá, gente? É só assim, exercitando, tá? Tem que exercitar bastante, fazer bastante leitura fictícia, tá bom? Anotar o que vocês acham, o que vocês não acham, a diferença, a dificuldade de vocês, ler de novo, interpretar de novo, olhar outros vídeos, tá bem? Então, vamos lá. Montanha do lado negativo, do lado positivo. As montanhas, o que pode ser positivo? Aí vai depender da pergunta, não tem uma resposta geral para vocês, tá? Nada é absoluto nunca. Vocês viram que fiz 3 jogos totalmente diferentes e que fluiu, entende? Mesmo as cartas dando um certo contraste, uma resposta negativa, mas eu tenho uma coisa favorável? Sempre tem algo favorável nas questões, né? Mas aqui o que eu quero dizer assim, não dá para tomar isso aqui, bom, eu sempre vou ler dessa forma, tá? O que vai ser sempre do mesmo jeito? As casas, elas sempre vão te responder a mesma coisa. A carta da resposta é essa, eu não posso tomar outras para responder para mim. Essa aqui vai me responder sim ou não. As outras vão complementar o jogo. Essa aqui vai me dizer o que tem de favorável. Não posso ler ela de outra forma. Não posso ler ela como resumo. Não posso ler ela como resultado, tá? Nem aqui como resultado. Enfim, vamos lá. Agora vamos pergunta. A primeira pergunta foi feita, se a pessoa vai passar num concurso, tá? Não lembro se foi essa pergunta, mas enfim, vou ver agora. Vai passar num concurso? Não. Por que ela não vai passar no concurso? Aí vem a carta das montanhas. A gente não pode complicar as coisas, né? A gente é uma pedra no caminho que tá no lado favorável, ou seja, eu não tenho pedras no meu caminho. Eu não tenho problemas, eu não tenho nada que... nada externo, né? Porque pedras no caminho não é a gente que bota, normalmente surgem no caminho. Ou alguém bota no nosso caminho uma pedra ali, né? Para nos atrapalhar. Mas enfim, tá lá aquela pedra, é externo. Nesse caso, se as pedras estão no lado favorável, ou seja, eu não tenho problemas externos, eu não tenho pedras no meu caminho. Não tem alguém que
que colocou lá essa dificuldade para mim, esse problema. Ou seja, eu não tenho um problema para passar num concurso, tá? Aí a gente vai passar para o lado desfavorável. Bom, então por que eu não vou passar? Tá? Eu não tenho um problema, então o que eu tenho? Bom, aqui é a carta da casa. A carta da casa pode estar falando de insegurança, porque a carta da casa fala de segurança. É uma carta que traz a nossa casa nos traz segurança, estabilidade, nos traz conforto, nos remete à nossa família. Tem várias coisas, vários significados a carta da casa, né? Eu também tenho vídeo sobre isso, né, gente? Vocês já devem saber, mas enfim, vou ver se eu lembro de deixar aqui o significado da carta da casa. Mas tem uma playlist com todo o significado já, tá? Então, se ela por si só responde, fala de segurança, se ela está do lado desfavorável, eu vou olhar para insegurança, ou seja, a insegurança é o teu problema, tu não confia em ti o necessário, ou falta estrutura, talvez os teus estudos precisem ficar mais estruturados, tem que ter rigor na forma de estudar, enfim, estrutura e segurança, estabilidade, acho que estabilidade não, mas segurança e estrutura, essas palavras eu colocaria aqui. Como tá do lado desfavorável, tá faltando, tá? Tá faltando segurança, tá faltando estrutura, tá bem? Aqui, digamos, tá nos caminhos aqui, escolhas, tá fazendo escolhas que não estão sendo muito positivas, tá? Então, precisa fazer melhores escolhas de como estudar, talvez precise estudar, precisa fazer um cursinho, por exemplo, para passar nesse concurso, talvez precise de ajuda de outras pessoas, né? Então, escolhas precisam ser feitas e não estão sendo, tu tá fazendo escolhas erradas. Precisa observar as escolhas que tu fez até agora e as escolhas que tu pode fazer daqui para frente, ou seja, porque ainda tá no desenrolar. Se a pessoa não fez a prova do concurso ainda, tá desenrolando as coisas, ainda está acontecendo. Então, pode ser que essas escolhas sejam escolhas mal feitas ou que a pessoa ela tenha que fazer escolhas melhores de como estudar, por exemplo. Aqui, resumo da questão, de novo, a emoção tá te atrapalhando. A vontade de passar, por exemplo, pode te atrapalhar. Pode chegar no dia da prova, tu ficar muito emocionada, não conseguir, né, raciocinar, ou seja, se tu tá com a tua emoção muito em alta, a tua razão tá lá embaixo, né, o teu lado de raciocínio lógico, então tem que pesar isso, na hora de fazer prova, na hora de estudar, é raciocínio, tá? Então deixa as emoções de lado o máximo que conseguir. Seria esse conselho que eu daria para a pessoa. Então, a tendência está negativa, talvez tu precise organizar melhor a tua forma de estudar. Talvez tu ainda consiga. E não dá para dizer não, nem sim, tá? Aqui a gente diz um não, só que é um não assim, ó. Não que tu pode, não voltando, é não, mas que tu pode dar um jeito. Pode ser que tu consiga melhorar isso aqui, tá bem? Então tá. Ai, gente, vai ficar enorme esse vídeo, vocês vão pular, né? Eu não acredito nisso. Vocês não vão fazer isso comigo, né? Ficar pulando o vídeo. Espero que tenham gostado, que tenha feito sentido. Não esqueça de curtir, compartilhar. Desculpa a demora do vídeo, né? Tentei fazer o melhor. Deixe aqui embaixo os comentários de vocês com relação às jogadas e também as perguntas para os próximos vídeos, tá bem? Grande abraço, até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal se ainda não está inscrito, curte e compartilha que ajuda bastante o crescimento do canal. Beijos!